De volta com o TV O Esporte e hoje nós estamos recebendo o técnico do atual time tricampeão do estado, o ABC. Raniele Ribeiro está aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, vocês dão a oportunidade para a gente falar do nosso trabalho, uma coisa que não é tão fácil assim, né? Mas que sempre é um prazer estar aqui com vocês falando dele. E aí, Raniele, agora a gente está vendo imagens de vocês recebendo a taça do tricampeonato aí. Qual é a sensação, especialmente para você, que está no seu primeiro ano no cargo de treinador, de estar ganhando esse título que é tão importante para a torcida do ABC? É um sentimento de dever cumprido, né, Juliana? A gente está desde o dia 18 de dezembro enganjado nisso. Era a nossa primeira meta. Nós temos 3 metas, na verdade, no ano, que era ser campeão estadual, ir bem numa Copa do Nordeste e voltar para a Série B, do lugar onde o ABC não deveria ter saído. E a primeira dela já foi conquistada de uma forma antecipada. Fazer o check, né? O check. De uma forma bem antecipada, né? Confesso que ninguém esperava, nem nós mesmos lá de dentro, apesar de confiarmos muito no nosso trabalho, mas foi de uma maneira inesperada, a velocidade com que se chegou. Esperar ser campeão, esperávamos pelo trabalho que vem sendo desenvolvido lá dentro, principalmente a nível de entrega e de comportamento dos nossos jogadores. Eu me lembro que eu e Letícia fez uma entrevista com você em dezembro e uma das coisas que você falou é que você ia tentar fazer um bom trabalho. Foi feito esse bom trabalho nessa primeira etapa aí do ABC? Está sendo feito. Está sendo feito. Futebol, você nunca pode achar que já concluiu aquilo que você planejou, que você achava que deveria ter feito, porque ele vai te lançar sempre os desafios. Haja vista, conquistamos o título no sábado e nessa próxima terça-feira a gente já tem um confronto muito importante contra o Ferroviário, que vale a confirmação da classificação, que vale até uma briga para ser primeiro e segundo colocado de uma competição tão difícil. Então não dá tempo de comemorar, nem dá tempo você achar que tá tudo certo, porque não, sempre vai achar alguma coisa para corrigir. O ano passado foi muito conturbado, né, para o time. Vocês passaram por várias dificuldades, né, em relação à diretoria, teve mudança no elenco, teve a questão da greve. Quais foram as principais mudanças no time depois que você assumiu? O que você acha que mudou e que fez vocês alcançarem esse resultado agora? Toda aquela turbulência do ano passado serviu de aprendizado para todos nós. Eu briguei muito com a diretoria, briguei com o nosso gerente, o executivo Salton, que chegou para que a gente iniciasse o ano com essa equipe que passou por toda essa turbulência, porque era uma equipe que estava, pelo menos psicologicamente, estava pronta para disputar qualquer campeonato, haja vista da dificuldade que foi a final da Série B ano passado, com toda essa turbulência, como você bem falou. Eu acho que o grande passo nosso foi esse, de começar com a base, começar com aqueles jogadores que a gente já conhecia. Aquele fim de ano do ano passado, ele nos proporcionou um entrosamento, um ganho de confiança, nos proporcionou o resgate da autoestima do nosso torcedor. Então, além da turbulência, se criou muita coisa positiva para se iniciar esse ano. Eu acho que o reflexo foi justamente esse grande início de estadual, esse grande início de temporada que os atletas vêm fazendo. E, Raniele, já que você está falando dessa questão psicológica, como é que foi trabalhar o emocional dos jogadores, principalmente depois daquele resultado no clássico do primeiro turno, né, uma derrota, e também a questão física, porque o ABC foi o time com a menor pré-temporada, né? Em relação à questão física, eu sou bem tranquilo, porque de lá eu vim e sei o quanto tem profissionais qualificados para que fizessem um trabalho que a gente, claro, começamos atrás em relação ao tempo, mas o trabalho que é feito lá dentro é um trabalho de muita qualidade. Juliana conhece muito bem os profissionais que estão lá dentro, vivenciou quando muitos era... mestres lá dentro. Então, em relação a isso, não tinha preocupação. Você perguntou a outra da questão parte emocional, principalmente depois do clássico. O clássico, eu confesso para você que eu só editei 20 minutos do clássico. Porque os demais, claro, que eu resgatei alguma imagem para quando acontecesse a situação de ficar com a menos, eu não cometer os mesmos erros. Né? Mas até então eu só editei os primeiros 20 minutos e falei para ele, até uma situação de normalidade vocês tinham todo o controle do jogo, então não tem por que achar que aqui está tudo errado, né? Que aqui tem que trocar muita coisa, porque não tem.
É continuar fazendo o mesmo trabalho, o mesmo processo. Mas essa parte emocional mesmo, você da falou perda. que foi o depois, né? Que você foi Isso. mostrar o jogo aos jogadores, né? Você tá falando? Isso. Mas assim, teve um trabalho mesmo com alguém, alguma ajuda, mesmo... Não sei psicólogo, mas acho muito exagerado ter um psicólogo para esse momento, mas seu mesmo de incentivar, até porque vocês conseguiram... Você acha que instigou os jogadores? E vocês conseguiram virar o jogo, vamos dizer assim, porque conseguiram vencer o primeiro turno. Várias coisas também. Influenciaram para que a gente não baixasse a cabeça. A primeira delas foi justamente a situação de quando estava 11 contra 11, a gente teve um comportamento muito favorável, né? A segunda foi que mesmo com um a menos, tivemos situações favoráveis também durante o jogo, né? E que o campeonato não tinha acabado ali. E a terceira foi a forma como o América comemorou. Acho que aquilo foi uma mola propulsora para que todos se concentrassem ainda mais, se engajassem ainda mais, porque sabíamos que poderíamos passar no primeiro turno e sabíamos que teria um confronto no segundo turno no futuro. Sim. Então, se viu muito como uma mola propulsora para que a gente revertesse a situação. Qual a importância da continuidade do trabalho? Porque nós vimos que alguns clubes, né, eles começaram com um técnico e acabou mudando no decorrer do campeonato. Qual a importância de continuar o trabalho, apesar dos resultados, né? De certa forma, eu não era o treinador do ABC, mas auxiliava muito o Geninho, auxiliava outros treinadores. E falam muito que, você deu a oportunidade para os meninos da base. Não, é justamente essa continuidade que você está falando. Que por conhecer os garotos, por trabalhar diariamente com cada um deles, de forma até separada muitas vezes, porque não estavam sendo utilizados, a gente sabia da capacidade que eles tinham justamente por ter uma continuidade com eles. E o processo de treinador funciona da mesma forma. Tem atletas aí que ainda não jogaram, né? Ou jogaram e não tiveram um bom desempenho, que é normal. Você em um jogo você pode ir mal. Às vezes vocês apresentam o programa aqui não estão tão legais como pensam que podem estar. Né? Mas a continuidade serve para isso, para você ir resgatando o jogador, para você ir aprimorando a forma de jogar, para você implantar realmente aquilo que você confia e fazer com que esses atletas confiem naquilo. Então isso hoje está sendo muito favorável para a gente, e claro que o tempo ainda vai dar muitas situações para a gente favoráveis justamente devido a isso. Eu costumo dizer que futebol dá muito trabalho para se fazer, da forma como ele tem que ser feito, da forma como ele tem que ser encarado. E hoje lá dentro do ABC está sendo dessa forma. Muito trabalho, muita entrega de todos os profissionais, né? Jogadores e comissão técnica e diretoria. Mas, voltando Juliana, porque eu convivi com ela na pós-graduação e ela via o quanto é difícil fazer futebol, da forma como deve ser feito. E hoje a gente consegue fazer isso lá dentro. Eu acho que é por isso, a pergunta de Aline, né? Por a gente conhecer que a importância, ela não citou, mas vamos citar o América, que perdeu o Leandro Campos no meio do campeonato, o Globo, que perdeu o Luizinho no meio do campeonato, e isso a gente entende que foi um dos fatores que fez com que o time caísse um pouco, porque a chegada de um novo treinador o período de adaptação, começar do zero, né? Então a pergunta nesse sentido, assim, qual é essa importância mesmo de não começar do zero, né? De não pegar o barco andando. Não por culpa de quem substituiu o professor Leandro, mas o time do América era um time pelo menos organizado. Sim. Né? E se sentiu muito com a saída dele, não por causa da chegada do Pachequinho. Acredito mais a falta de conhecimento dos atletas que ele tinha nas mãos. Né? O Luizinho nem se fala. Tanto que quando o Luizinho saiu do Globo, eu fiquei receoso dele ir para o América, porque ele arrumava o América, por ter capacidade, por conhecer o grupo do América. Então é tudo questão de tempo, né? E eu já conhecia esse grupo que iniciou jogando, né, que é praticamente o grupo que terminou jogando a Série B. Então isso é tudo continuidade. Foi uma vontade, no caso, como você já estava lá dentro, assumiu, já sabia o que é que precisava ser arrumado. Por isso a minha briga para a base continuar. A base que terminou a Série B, que era um time além de qualificado, tinha entrosamento e tinha confiança naquilo que faz. Tem outra questão também do Matheus, né? Que muito foi se discutido, né, com a saída dele, como é que o time ia se comportar. Depois, como é que ele ia se organizar depois, porque geralmente alguns times se apoiam num jogador específico, né, aquele que tem mais talento, referência, e quando o jogador sai, o time fica um pouco perdido, né? E aí foi até uma surpresa que o ABC conseguiu lidar muito bem com a falta do Matheus, né? Eu acho que não. Acho que o Matheus ali, ele ia dar uma potência muito maior ao nosso ataque.
mas entendo quando você fala, porque de certa forma a gente conseguiu Falando os resultados, né? Conseguimos os resultados, né? Mas eu vejo o ABC como o Santa Cruz do quebra-osso, que é chamado, né? Onde é um time coletivamente muito forte. Você olha para o Santa Cruz, eu quero trazer um jogador de Santa Cruz, e é difícil escolher, porque o conjunto deles é muito favorável. E o nosso, claro, que tem o Alisson, tem Fessim, são jogadores de uma qualidade melhor, né, de uma capacidade técnica diferenciada, mas o nosso conjunto é muito forte, justamente por causa do entrosamento que a gente tem desde o ano passado. Se conhecem muito bem dentro do campo, todos eles. Claro que tem a entrada do Jorge, tem a entrada do próprio Maxwell, que está contribuindo muito para a falta do Matheus. Mas confesso que a referência Matheus, tanto para nível de conclusão das jogadas, como a nível do próprio posicionamento, a gente sente um pouco. Eu estou criando situações de falso 9, hora entra um, hora entra outro, mas o momento mais crucial que eu digo foi contra o próprio Fosse Luz, que eu troco Fosse Luz Santa Cruz. Por causa que a gente sentiu a falta de uma referência ali, para definir o jogo para a gente. Então, vão aparecer situações que o Matheus vai fazer falta, pelo jogador que é. Não é à toa que chegou onde chegou, com 6 meses de profissionalismo. Né? Mas, graças a Deus, que o grupo não sentiu tanto. Por causa justamente de alguns que têm uma qualidade técnica muito próxima do Matheus. Raniele, amanhã tem jogo, né? A decisão aí para a próxima fase da Copa do Nordeste, que vocês, contra o Globo, acabaram deixando aí, vamos dizer assim, deixando passar. Mas como é que está a preparação para o jogo de amanhã? Né? Só precisa do empate, mas tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Como está aí essa preparação? Eu preciso do empate para confirmar a classificação, mas tenho a condição de ser primeiro de grupo, com a vitória. Então essa é a busca. Eu perdi a classificação antecipada contra o Globo justamente por esse ímpeto. E esse ímpeto parte de mim. Eu acredito também levar o gol aos 45 da forma como foi, por causa da forma como eu procedo com eles. Eu sempre com eles procuro que eles visem sempre o gol, vá em direção ao gol, mas futebol não é só a parte ofensiva, tem uma parte de circulação, coisa que a gente trabalha, mas ali era um contra-ataque tão claro que a gente podia vencer, que até o treinador empolgou e foi junto com eles. Né? Mas acho que você usou a palavra autoconfiança em algumas entrevistas. Nós tivemos 2 momentos de autoconfiança, né, que foram cruciais para o jogo. O primeiro tempo, entrou de forma muito amorosa, achando que ia ganhar o Globo a qualquer custo, da hora que quisesse. Normal, pela idade que eu tenho no meu grupo, normal por ter enfrentado o Globo e ter ganho 3 partidas seguidas. Né? Então, tudo isso influencia e o ser humano ele está sujeito a cair numa armadilha como essa. E durou 45 minutos. E a outra autoconfiança foi no segundo tempo, onde eu poderia ter empatado, poderia ter classificado com empate, mas não. Na autoconfiança de querer ganhar a qualquer custo, fui e tomei o contragolpe. Né? Mas é um jogo de suma importância contra o Ferroviário, são várias coisas que estão em jogo. Né? A classificação, primeiro lugar do grupo, trazer uma decisão de um mata-mata para dentro do Frasqueirão, no segundo jogo, né? E ainda brigar por uma classificação geral, que eu posso ser primeiro geral, aí me põe à frente de outras disputas mais na frente, e além do que, uma qualificação do meu grupo, né? Só qualifica eu sendo o primeiro geral da Copa do Nordeste. Então, isso é uma busca que a gente tem lá dentro. Então é isso, eu queria agradecer, Raniele, pela sua presença aqui no estúdio, né? Se meninas quiserem agradecer também. Com certeza que venha mais vezes, né? As portas sempre estão abertas. Obrigado. Pois é, e novamente parabéns, né? Obrigado, é sempre, como eu falei, uma satisfação estar aqui falando com vocês, né? Apesar de ser mulheres, mas tem um conhecimento vasto do futebol, isso eu acho muito legal. Tá? Prova que a mulher tem voz, tem força também. Isso aí. E que todos nós homens temos que nos render a vocês na hora que vocês falam. E agradecer pela participação e pelas palavras, e a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Tá bom. Obrigadão. E é isso, TV O Esporte vai ficando por aqui. Agradecer a Letícia, a Eline, por mais uma segunda-feira juntas. Que é isso, e que segunda-feira que foi, né? Valeu, pessoal. Obrigada, meninas. Obrigada a você de casa. Até segunda-feira. E você aí em casa, nos siga nas nossas redes sociais. TV URN no YouTube, TV O Esporte RN no Facebook e TV O Esporte no Instagram. Bom feriado de Semana Santa e até a próxima segunda.